Olá a todos, eu sou Matheus Redin e meu trabalho é a aplicação de similaridade incompleta na análise de um problema de impacto. Trabalho orientado pelo professor Inácio Turriós e co-orientado pelo mestre Alexandre Sordi. O crashworthiness de um veículo pode ser definido como a sua capacidade de absorver cargas de impacto sem comprometer o espaço de sobrevivência dos ocupantes. Na figura, mostra-se as fatalidades no trânsito registradas em 2020 pela PRF em rodovias brasileiras, agrupadas conforme o tipo de acidente. Observa-se que colisão e capotamento constituem a grande maioria das fatalidades. Portanto, observa-se que o aprimoramento do crashworthiness dos veículos pode contribuir para a redução das fatalidades nos próximos anos. Na figura da esquerda, mostra-se um teste de impacto frontal exigido por uma norma brasileira em um micro-ônibus. Essa norma exige uma energia que representa apenas 9% da energia a que esse veículo seria submetido em um impacto frontal a 40 km por hora. A figura do centro representa uma simulação numérica de uma estrutura de ônibus submetida ao impacto frontal a 50 km por hora. Mostra-se que o espaço de sobrevivência do motorista foi invadido. E na figura da direita, mostra-se casos reais de impacto e de colisões na estrutura frontal de ônibus. Esses fatos aqui apresentados nos causam preocupação, pois mostra que nem sempre a segurança dos passageiros vem em primeiro lugar. Portanto, deve-se direcionar um olhar crítico para esses fatos e buscar propor metodologias que melhorem a segurança dos passageiros. Portanto, o objetivo do trabalho é propor uma metodologia que forneça subsídios teóricos para realizar ensaios de modelo em escala reduzida em problemas de impacto em que há similaridade incompleta, de forma que possa ser aplicado na análise de segurança de veículos ao impacto. A aplicação da metodologia é restrita ao caso do drop test sobre uma viga bem gastada utilizando uma formulação de similaridade incompleta. Essa metodologia vai ser verificada utilizando simulação numérica e comparada com resultados experimentais. Na figura da direita, mostra-se uma viga sobre drop test. Jones estabeleceu grupos adimensionais relevantes para problemas de impacto e mostrou que, devido a alguns fenômenos, o impacto ele não representa uma similaridade completa. Oshiro utilizou uma base de dimensões diferentes da massa, comprimento e tempo para corrigir os efeitos da taxa de deformação na similaridade. Mazariol avaliou a similaridade do impacto axial em tubos e observou que o modo de flambagem não é o mesmo entre modelo e protótipo. Sorge aplicou uma base de dimensões modificadas e avaliou a aplicação no drop test de uma viga bem gastada e no impacto frontal de uma estrutura de ônibus. Quando desejamos estudar uma determinada grandeza física, podemos escrever ela como uma função de certos parâmetros. Os parâmetros governantes mostrados aqui, A1 até AK, são os parâmetros com dimensões independentes. Os parâmetros B1 até Bm são os parâmetros com dimensões dependentes, ou seja, cujas dimensões podem ser escritas em função das dimensões dos parâmetros com dimensões independentes. Na base de dimensões físicas MLT, nós temos K igual a 3, porque temos apenas 3 dimensões independentes. O teorema dos grupos P de Buckingham estabelece que a relação funcional mostrada anteriormente pode ser escrita como uma relação funcional entre grupos adimensionais. Esses grupos adimensionais são definidos conforme as equações abaixo, na qual divide-se os parâmetros pelos parâmetros governantes com dimensões independentes elevados a certos expoentes. Esses expoentes são determinados de forma que os grupos π sejam adimensionais. O teorema dos grupos π de Buckingham nos mostra que uma determinada grandeza física independe da unidade de dimensões escolhida e depende, na verdade, dos grupos adimensionais. E também, escrevendo na forma de grupos adimensionais, reduzimos o número de argumentos da função de k mais m para m. Quando desejamos saber a respeito de um protótipo, podemos fazer um modelo em escala reduzida ou aumentada. Porém, para que ele seja representativo dos efeitos que existem no protótipo, eles devem apresentar similaridade. De acordo com o teorema P de Buckingham, podemos definir similaridade entre protótipo e modelo se os seus grupos π forem iguais. Barenblatt nos mostra que a relação funcional entre os parâmetros adimensionais pode ser escrita também da seguinte maneira. Ela é tal que alguns grupos π são divididos por outros grupos π elevados a certos expoentes e que são divididos de forma análoga ao que acontece com os parâmetros
com os parâmetros governantes com dimensões independentes, no caso do teorema dos grupos π. Porém, os expoentes desses grupos π não podem ser determinados por análise dimensional, pois os próprios grupos π já são adimensionais. Eles devem ser determinados através de simulação numérica ou de experimentos. O caso particular presente na bibliografia dessa equação é mostrado abaixo. Ela representa uma similaridade incompleta, pois, entre modelo e protótipo, os parâmetros π precisam ser iguais, são apenas os que estão dentro da função φ1. Para transformar as grandezas físicas entre modelo e protótipo, podemos definir o fator de escala. O fator de escala de uma grandeza n é definido como n do modelo dividido pelo n do protótipo. A taxa de deformação ela é relevante no comportamento de estruturas de materiais metálicos submetidos a cargas de impacto. Johnson e Cook estabeleceram um modelo para cálculo da tensão de escoamento dinâmica que depende da taxa de deformação plástica e da deformação plástica, e também da temperatura de referência e temperatura de fusão do material. Cowper e Simons definiram também um modelo que calcula a tensão de escoamento dinâmica que depende da taxa de deformação. Os parâmetros mostrados à direita, quando colocados no modelo de Cowper e Simons, apresentam boa correlação com dados experimentais de aço baixo carbono. O modelo de Cowper e Simons ele é usado nesse trabalho para os modelos numéricos, juntamente com esses parâmetros utilizados para aço baixo carbono. No problema de dinâmica com o método dos elementos finitos, nós temos a seguinte equação de movimento mostrada. Para resolvê-la, podemos utilizar integração com métodos implícitos, os quais podem ser definidos assim. O deslocamento em um determinado instante de tempo ele é uma função das derivadas do deslocamento nesse mesmo instante de tempo. Isso exige métodos iterativos para resolver essa equação e também inversão da matriz de rigidez. No método explícito, podemos escrever o deslocamento em um determinado instante de tempo como uma função dos deslocamentos e das derivadas que ocorrem em um instante de tempo anterior. No presente trabalho, iremos utilizar o método explícito para simulações numéricas. O caso do drop test na viga consiste da queda de um bloco com uma massa conhecida sobre a viga. Esse bloco também tem uma velocidade de impacto que pode ser definida pela raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura de queda. A variável que deseja-se avaliar é a deformação permanente que ocorre depois da retirada do bloco impactador. As dimensões da seção transversal da viga são mostradas à direita. Nessa foto é mostrado o aparato experimental utilizado por Sword para realizar experimentos na viga bem gastada. Então, podemos escrever a seguinte relação funcional para a deformação permanente, com uma função dos parâmetros mostrados. Dessa forma, podemos escrever os nossos grupos π relevantes e, calculando os expoentes P até R, podemos obter então os nossos grupos π. Para avaliar a similaridade incompleta nesse trabalho, adotou-se 2 abordagens distintas. A abordagem A, ela é dada por π igual a π1 elevado num expoente alfa vezes uma função φ1 que depende de π2, π3 e π4. Observa-se que π1 é o grupo adimensional referente à espessura da viga. Na abordagem B, o grupo π ele é dado como uma função de π1 elevado a um expoente α1 vezes π2 elevado a um expoente α2 vezes uma função φ de π3 e π4. Essa abordagem necessita de 3 modelos para a determinação dos expoentes α1 e α2. O grupo π1 referente à espessura da viga foi escolhido porque ele se aplica em um caso prático onde eu tenho um protótipo com uma certa espessura e desejo fabricar um modelo, porém eu tenho limitações de fabricação em que eu não consigo fazer que a espessura do modelo respeite a similaridade completa, e portanto eu precisaria de uma metodologia para corrigir essa similaridade incompleta. Foi desenvolvido um modelo no Abacus representando 1/4 de simetria da viga para representar o drop test. O bloco impactador ele é representado por uma casca rígida associada a um ponto com 1/4 da massa total. Ambos os corpos são submetidos à aceleração da gravidade, e as condições de contorno são como se mostra. Aqui, mostra-se a deformação na viga depois do impacto do bloco impactador. Foram utilizados elementos de casca na superfície média da viga para representá-la.
Esses elementos têm 4 nós e 6 graus de liberdade cada, e integração completa. A convergência de malha foi realizada para o deslocamento do bloco impactador. Então, a partir da abordagem A, com os dois modelos desenvolvidos, chegou-se no expoente alfa e no grupo φ1, avaliado em π2, π3 e π4, que são iguais entre modelos e protótipos. Com isso, chegou-se numa expressão analítica de π em função de π1. Essa expressão analítica foi comparada com resultados numéricos desenvolvidos ao longo dessa faixa de π1. Pode-se observar que para valores de π1 maior que 0.05, existe uma boa correlação entre os resultados analíticos e numéricos. Para valores de 0.05 menores, para valores de π1 menores que 0.05, as duas curvas começam a divergir. Se observarmos o perfil de deformação permanente das vigas em função do π1, podemos ver que em π1 igual a 0,033, a deformação permanente é dominada por um esmagamento local da viga, enquanto que, para valores maiores que isso, esse esmagamento local não é observado. Os modelos feitos para essa abordagem foram feitos entre 0,05 e 0,1 de valores de π1, e, portanto, para valores de π1 que se distanciam desse intervalo, é notável que outros fenômenos dominam o problema e, portanto, passa a divergir os resultados numéricos com os analíticos. A abordagem B foi feita a partir de 3 modelos, então os expoentes foram calculados e o φ avaliado em π3 e π4 também, chegando na expressão mostrada abaixo. É comparada a curva analítica com π2 igual a 16,96 com modelos numéricos avaliados nesse intervalo. Observa-se que a partir de 0,05 de π1, existe uma boa correlação entre os resultados analíticos e os numéricos. Para valores de π1 menores do que 0,05, há uma divergência entre o analítico e o numérico, de forma análoga ao que aconteceu na abordagem A. Fixando a equação da abordagem B com π1 igual a 0,078, observa-se uma boa correlação dos resultados analíticos e numéricos nesse intervalo avaliado de π2. Para valores de π2 maiores que 40, observa-se uma leve divergência. Para avaliar e comparar com resultados experimentais, foi utilizado o protótipo experimental ensaiado por Sword, descrito como se mostra. Ele apresentou uma deformação permanente de 37,2 e um grupo π1 de 1,14. A aplicação de similaridade conforme a abordagem B, usando 3 modelos, apresentou um π1 de 0,96 e, portanto, um desvio de menos 25,8%. Uma outra variável foi avaliada para medir a correlação entre o resultado experimental e o dos modelos. Então, a curva azul mostra a curva de deslocamentos do bloco impactador do protótipo experimental, enquanto a curva verde, denominada modelo 1, representa a curva de deslocamento do modelo numérico. Se essa curva for corrigida pelos fatores de escala definidos pela abordagem B, podemos observar que há uma boa correlação entre os resultados obtidos por similaridade e obtidos experimentalmente, bem menores do que os 25% observados na deformação permanente. Conclusões. A metodologia proposta se mostrou consistente e teve boa correlação com resultados experimentais. Os parâmetros não similares dos modelos devem ser adotados de tal maneira que, naquele intervalo, possuam os mesmos mecanismos físicos governando a resposta do sistema do que o protótipo. Em situações nas quais a fabricação de 2 ou mais modelos em escala reduzida se torna mais onerosa do que a fabricação de um protótipo, essa metodologia já não é mais adequada, pois sempre exigirá ao menos 2 modelos. A fim de testar a robustez da metodologia, é necessário verificar sua aplicação em situações mais complexas. Obrigado e um abraço a todos.